Neste dia 21 de setembro, nós celebramos São Mateus, apóstolo. E sempre que nós celebramos o chamado de um dos apóstolos, é para que nós também possamos rezar, refletir, pensar como é que também se deu na nossa vida esse chamado. O chamado de Mateus tem muito a nos dizer e a nos fazer refletir. Porque eu penso que talvez a pessoa mais improvável a ser chamada para ser um discípulo de Jesus, um apóstolo, seria uma pessoa como Mateus. Não que Mateus fosse uma pessoa ruim, mas pelo próprio fato da sua profissão, Mateus era publicano, era um cobrador de impostos. Ou seja, alguém do povo judeu, mas que servia aos interesses romanos. E, portanto, era desprezado, desprezível aos olhos dos judeus. Então você imagine que chega o Messias, aquele que vem libertar Israel, e começa a formar um grupo com seus colaboradores a quem ele se dedicaria, e ele vai até a banca onde trabalhava Mateus e chama Mateus para o grupo. Pense na reação dos outros chamados quando viram Jesus chegar com Mateus para ser um daqueles escolhidos para ser um apóstolo. Certamente não terá sido uma acolhida muito calorosa. E o Evangelho, Mateus 9, de 9 a 13, para a festa de hoje, já mostra um pouco essa situação. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e seguiu a Jesus. Portanto, aqui não estamos tratando do mérito da questão. Se Mateus devia ter sido chamado, merecia ser sido chamado ou não. Aqui nós temos Jesus, de um lado, na sua plena liberdade de ir a quem ele quer e chamar a quem ele quer, e da outra parte, a pessoa que é chamada, apesar do susto de ter sido chamada, também levanta-se e se põe a seguir a Jesus, sem demora. Isso mostra essa relação que se estabelece de amor, de inclusão. Jesus inclui no seu grupo dos mais chegados, dos privilegiados, pessoas que, segundo a lei de Moisés, não deveriam jamais estar ali. E com isso ele mostra a novidade do reino de Deus, que é um reino de inclusão, não um reino de preconceitos, de divisões, de separações. E após esse chamado, Mateus então recebe Jesus na sua casa, à mesa, e muitos outros publicanos e pecadores vão para ali, né, e querem estar ali com Jesus, se sentam à mesa com Jesus e os discípulos. Nós sabemos toda a simbologia, a importância que tinha sentar-se à mesa com, comer junto com, era partilhar da vida. Mas Jesus, sendo mestre, sentando-se à mesa com publicanos e pecadores, segundo a lei mosaica, ele se tornava impuro. E é isso que os fariseus vão ali falar, né? Por que o vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores?
E Jesus então lhe dá uma resposta daquelas que só Jesus sabe dar. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas os doentes precisam. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia, não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Então imaginem hoje na oração de vocês toda essa multidão de excluídos, pessoas que não consideram nem a possibilidade de serem amadas, chamadas, e é Jesus que vai até elas e as chama para estar com Ele, para formarem parte do seu grupo. Que nós possamos ser também, hoje, no nosso ministério, na nossa pastoral, essa pessoa que acolhe, essa pessoa que chama, que vai até aquele excluído e o faz sentir-se participante. Vamos pedir ao Senhor essa graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.